Alô, galera, saudades de mim? Então, pensando no bem comum, podemos dar sequência hoje ao nosso estudo sobre coesão referencial, ou no que diz respeito aos pronomes indefinidos, página 153 do nosso livrinho didático. Lembra, galera, desse livro ainda, capinha vermelha? Então, vamos lá, né? Só para começar a conversarmos, lembre que na língua portuguesa temos vários tipos de pronomes. Aquele que nós costumamos usar para a conjugação verbal, tipo o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Temos os pronomes interrogativos que usamos quando fazemos perguntas à segunda pessoa do discurso, e também temos os pronomes indefinidos como coesão referencial. Lembram quando o professor falava produzir texto, evitar repetições, usar mais os pronomes? Então, é isso que nós vamos falar agora. E em particular sobre os pronomes indefinidos. Veja bem, o que é um pronome indefinido? Vamos conceituá-lo primeiro. Ele é uma palavra invariável. Invariável que ele não muda a sua forma, ele não sofre variação plural, ele não sofre variação de gênero, se é masculino ou se é feminino. Então, por isso que ele é invariável. Ele possui um valor não específico, indeterminado e sempre, pessoal, sempre ocorre na terceira pessoa gramatical, ok? Qual que é a terceira pessoa gramatical? Ele ou ela, não é isso? Então, olha só, olha o exemplo. Alguém se queixava sempre que alguém tinha feito asneira. Então, esse alguém, ele está indeterminando, não está dando ideia, não está sendo claro, específico. E quem é esse alguém que falava sempre asneira? A gente pode pensar que é nosso atual presidente, né? Mas é um alguém, de repente, né? Brincadeiras à parte, mas é isso. Está sempre especificando, sempre declarando algo, mas não declara quem é esse alguém dentro da oração. Por isso, esse pronome ele é classificado como um pronome indefinido. E observe também que quando ele é estruturado, não há uma quebra semântica. A frase é bem escrita, ela é bem entendida. Sabemos que alguém fala asneira e que alguém queixa, mas não sabemos quem é esse alguém. Beleza? Então, olha só, o que são os pronomes indefinidos? Para dar continuidade. Elas pertencem à classe dos determinantes indefinidos e dos quantificadores. Quantificar, quando dou números, quando tem vários números. Diferente de qualificar, que é lá dos adjetivos, quando a gente dá qualidade ao sujeito da oração. Pode ser usados como pronomes indefinidos. Olha só, exemplo. Mas para ser honesto, devo confessar que nenhuma bate a Elvira. Observe que essa palavra nenhuma, ela por si só na etimologia, ela tem um valor semântico de negação. Mas observe que ela está sendo usada no exemplo de uma afirmação, que não existe ninguém que bate a Elvira. De repente a Elvira é uma boa jogadora de futebol e não existe ninguém que bate ela, ou nenhuma pessoa que bate a Elvira no jogo de futebol, ok? Tanto é que observe que nenhuma está destacada aí num valor de indefinição, que não existe ninguém. Observem a tabelinha aí, isso é bem simples, é bem comum, pessoal, é mais fácil que morder água. Lembra quando eu falo para vocês? Isso aí é só a questão de olhômetro, de observar. Olha essa tabela bem simples aí, dos pronomes indefinidos. Eu tenho os pronomes indefinidos: alguém, ninguém, outrem, tudo, nada. E olha só, eu tenho singular, tenho feminino e tenho masculino. Algum, alguma, nenhum, nenhuma. Observem também que tem o plural de alguns. O masculino, alguns, algumas, nenhuns, nenhumas. E temos ali embaixo, que eu destaquei para vocês, a única palavra em língua portuguesa que quando ela vai para o plural, é a única palavra que o S vai no meio. A palavra qualquer, observe, quaisquer, ok? Isso é fácil, né? Aprenderam lá no quarto ano, nunca esqueceram, beleza? É só observar, ler e decorar. É esse o mote que eu sempre oriento a vocês. Gramática é decorar. Passando a parte da coesão referencial, o uso dos pronomes indefinidos, galera, vamos nos atentar aqui agora sobre a sintaxe, sobre frase, oração e período. Isso é mais fácil, mas mole que morder água. Lembra quando eu falei para vocês lá no sexto ano, quando vocês estudaram, o que é uma frase, o que é oração, período? Então, olha só, frase é toda a palavra ou conjunto de palavras que constitui um enunciado de sentido completo. Eu tenho uma frase nominal. O que é uma frase nominal? Quando eu digo assim, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma frase nominal, ela não tem nenhum verbo, mas ela faz sentido. A pessoa entende quando eu digo bom dia, que eu quero dizer que eu estou a cumprimentando, desejando um bom dia à pessoa. Então, olha só, eu tenho bom dia, eu tenho o quê? Um adjetivo e eu tenho um substantivo, e não tenho nenhum verbo. Então, quando acontece esses casos de bom dia, boa tarde, boa noite, eu a classifico como uma frase nominal. Agora, quando eu digo
assim, bom dia, como você está? Olha só, eu tenho o verbo como você está. Quando aparecer um verbo numa oração, eu já classifico como frase verbal, porque já tem presença de um verbo nesta oração. E olha só, estou falando todo momento sobre oração. Vamos ver o que é isso? Só para recapitular, porque vocês já sabem, já estão acostumados com isso. O que é uma oração? Só para frisar. É a frase constituída com um verbo ou uma locução verbal. De novo, né, professor? Essa questão de locução verbal, de novo, a gente, nossa. Olha só o exemplo. Mal posso esperar. Os candidatos apresentam-se hoje na televisão. Observe que no primeiro exemplo eu tenho uma locução verbal, posso e esperar. E no segundo tem um verbo simples, o verbo apresentar. Como a locução verbal são dois verbos no sentido de um único verbo, e a segunda oração, o verbo é apresentar, eu tenho um exemplo de uma oração simples, porque as duas orações possuem apenas um verbo. Então, oração é a frase constituída com um verbo ou uma locução verbal. Se ela tem dois ou mais verbos, ela forma um período, não é isso? Olha só, se ela possui dois ou mais verbos nessa oração, ela vai formar um período, mas ela também pode ser classificada como um período simples se ela tiver uma única oração. Beleza? Estão dando para acompanhar? Vamos mais devagar. Uma frase verbal, ela também é um período, mas é um período simples. Agora, quando ela apresentar dois verbos ou mais, ela passa a ser um período composto. Vamos observar o exemplo? O período formado por uma única oração é chamado período simples. Olha só o exemplo. O avião sobrevoou a pista. O avião sobrevoou a pista. Tem um único verbo, então ele é um período simples. É uma frase verbal. O período formado por mais de uma oração é chamado de período composto. Olha só, exemplo, parece que a colheita vai ser boa. Então eu tenho o primeiro verbo parecer e depois uma locução verbal, vai ser boa. Nesse caso aparecem dois verbos, então ele é um período composto, porque nessa oração eu tenho dois verbos significativos. Beleza? Doeu? Não, né? Então bora lá, continuar. Olha só, nem toda oração é uma frase. A oração precisa ter um verbo ou uma locução verbal, mas nem sempre tem sentido completo. Já a frase precisa ter sentido completo. O juiz decidiu que precisou de um complemento, não é isso? Quanto à contradição em sua fala, é uma frase. Olha só, no primeiro exemplo se constitui uma frase verbal, um período simples, porque possui o verbo decidir. É uma oração. No segundo exemplo já é uma frase nominal, porque só tem quanto à contradição em sua fala, não tem nenhum verbo, beleza? A fala ali se constitui como uma ação substantivada, então não se constitui como um verbo, beleza? Então beleza, recapitulando, frase, eu tenho frase nominal, quando eu digo bom dia, boa tarde, não tem uso de verbo, mas ela faz sentido. Frase verbal, quando ela tem verbo. E uma oração, ela é constituída por um verbo e um período, ele pode ser simples, quando tem um verbo, pode ser composto quando tem dois ou mais verbos, beleza? Isso aí, galera, qualquer dúvida, só chamar.